Esse texto fala ao seu coração. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Qual seria essa experiência que o povo de Deus não está possuindo nesse exato momento? Alguém gostaria de dar alguma dica? Alguma ajuda? O que vem à sua mente? Esse texto ele foi tirado do Espírito de Profecia e nós iremos lê-lo daqui a pouco. Alguém gostaria de dizer alguma coisa em relação a esse texto? Qual a experiência que o povo de Deus possui? Deve possuir que agora ele não a tem. Oi? A pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho ela está sendo pregada. Não da forma como teria que ser, né? Mas ela está sendo pregada. Alguém teria mais alguma coisa a acrescentar? Obrigado. Fica mais ligado a Deus. Olha, isso é importante. Baseado nesse texto que ela falou, eu gostaria de ler para os irmãos algo que está escrito no livro de João, capítulo 17, versículo 3. Deixa eu agradecer, meu querido. Obrigado. João, capítulo 17, versículo 3. Te agradeço, tá? Eu boto aqui. Eu gosto sempre que a igreja participe. Se alguém achou e puder ler, eu ficarei muito feliz. João 17, versículo 3. O que diz a palavra do Senhor? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é que não quer viver, irmãos? E a palavra de Deus, ela diz, se você quer ter a vida eterna, vocês precisam de quê, segundo esse texto? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem um outro texto que complementa isso que nós lemos, ele está em 1 João capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz. 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem o quê? A vida. A pergunta que eu faço para vocês têm o Filho de Deus na vida de vocês? Porque se vocês tiverem Jesus Cristo na vida de vocês, vocês terão a vida. Agora, se vocês não tiverem Ele, vocês não terão a vida. Tem 2 vídeos aqui que eu vou passar para a igreja, cerca de 6 minutinhos cada um deles. Eu recebi no grupo dos anciãos e isso me fez refletir muito. Há 2 sábados atrás eu preguei sobre esse vídeo que eu vou postar para vocês agora. Eu vou pedir para colocar, parece que é vídeo 1. Olha só o que diz no vídeo 1. São 3 vídeos, eu só devo conseguir passar 2. Olha só o que diz, é um vídeo do canal Ricardo Oliveira. Não deu para me editar, mas olha só o que diz, irmãos. Ative o sininho. E há 30 anos, essa semana, na terça-feira, minha mãe fez 30 anos. Em que foi batizada junto com minha irmã no batismo da primavera. Meu pai 2 anos antes, meu irmão 3 anos depois, eu 5 anos depois. Olha, naquela época, eu ouvia com muita frequência que os adventistas são o povo da Bíblia. As pessoas inclusive advertiam, não estude a Bíblia com um adventista, porque ele vai te pegar. Um adventista conseguia dar razão de sua fé, explicar o seu ponto de vista, estabelecia uma linha de raciocínio e dizia, é assim por causa disso, isso. A minha pergunta é, por que você crê no que você crê? Sustentado em que você faz o que você faz, do ponto de vista doutrinário? Tenho a impressão que muitos de nós temos tido uma fé diluída quase por osmose, batizei porque, enfim, é a religião da casa, é a religião da família. Não, conhecimento superficial da verdade. Uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, todas as igrejas, no sábado pela manhã, Irmão, preste atenção, falou que a média da leitura da Bíblia entre os adventistas do 7º dia, na América do Sul, estava em torno de 15 minutos por semana.
Minha pergunta é: quem sobrevive a 15 minutos de leitura da Bíblia semanais? Às vezes eu fico me perguntando, ao chegar aqui no sábado pela manhã e ver uma meia dúzia de gato pingado na escola sabatina, por que não? Eu às vezes até fico me perguntando se devo transmitir algumas coisas. Por que não? Sério, eu fico me perguntando, por que não? Escola sabatina. Não gosta de escola sabatina? Gosta de fechar? Mas, muito longe, cansado. Aqui nós vivemos num país, se você não trabalha, você não come. Se você não faz horas, você não recebe. Somos extremamente pontuais no nosso esquema de trabalho. Seja numa companhia ou indo para uma casa. 9h30 da manhã, não sabe aí a gente não tem mais. Vou dizer uma coisa a você. Como movimento adventista, a segunda hora, a hora do sermão, ela não era. Esse momento não existia de modo adventista. Cada ano que passa, nós estamos copiando demais o modelo do Evangelho, bastante, achando que a segunda hora é sagrada, a primeira é opcional. Quando nós damos o endereço da igreja para alguém vir nos visitar, a gente já fala a hora que é 10h45. Está vendo? Deixa eu dizer a você, a escola sabatina garante, primeiro, a unidade doutrinária da igreja para todo mundo. A escola sabatina garante uma noção missionária em que os cultos levantados possam beneficiar ações específicas do avanço do Evangelho ao redor do globo. Como é que eu faço isso para significar? Alguns têm cobrado para mim algumas coisas, mas não têm feito arroz com feijão. É difícil para a gente contornar situações de rebeldia na juventude, no final da primeira infância, adolescência, quando os pais não se acostumaram a ter suas crianças na escola sabatina. Uma ajuda especializada prepara o material da escola sabatina adaptada à fase de sua criança, e a impressão que eu tenho, a partir do relatório dos meus professores de escola sabatina, das professoras, os pais não têm estudado a Bíblia com seus filhos em casa. Não têm feito arroz com feijão. O que tem na igreja para os meus filhos? O que tem na igreja para os meus filhos? Você realmente acha que em 2 horas nós vamos resolver o problema aqui? Quando não se gasta 5, 10 ou 15 minutos diários sentando com o filho em casa para dizer assim, ó, quem manda na nossa vida é o Senhor. Vamos orar aqui agora, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a lição. Como é que eu consigo contornar o fato de o seu filho não vir na escola sabatina? Como que eu consigo contornar esse fato? Como? A lição da escola sabatina foi preparada para acompanhar o desenvolvimento de sua criança. Conhecimento superficial da verdade, eles não conseguem explicar. Tem crianças que não conhecem as histórias, as mais elementares. Para mim, é inadmissível que um juvenil ou adolescente tenha que ir ao índice, para encontrar a referência bíblica. É lógico que não vão aguentar. Vem uma crise, é lógico que não vão aguentar. Porque não tem relacionamento com a palavra, não tem conhecimento, é superficial, não tem raiz. O sol saudante da vida, da problemática da vida, vai fazer secar, porque você não extrai as pessoas necessárias. Pode retirar. Estou levando o tom do meu discurso aqui. Pode tirar o vídeo, tá? Vocês conseguiram entender o que esse pregador estava falando? A média semanal de estudo da palavra de Deus, 15 minutos. Como vocês terão base, terão operação? Isso, irmãos, não é algo aleatório, foi baseado em pesquisas. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas não estão tendo tempo para quem?
Tem um outro lado, irmãos. É um outro vídeo, mas eu vou resumir ele por causa do horário. Fala da vida, sabe de quem? Do maior pregador do século XX. Alguém poderia me dar uma ajuda de quem foi esse? Billy Graham. No finalzinho da sua vida, ele deu uma entrevista. E sabe o que ele dizia nessa entrevista? O que perguntaram para ele? Qual foi uma das suas maiores tentações? Riqueza, fama ou mulheres? Sabe o que ele respondeu para o repórter? Todas essas foram tentações reais. Mas sabe qual a principal tentação dele? Agora eu falo para os líderes da igreja. Se alimentar para alimentar o rebanho. E não se alimentar para ter uma íntima comunhão com Deus. Vocês conseguem entender se tem diferença no que eu falei, sim ou não? Eu sou professor da escola sabatina, na igreja de Bento Ribeiro, então eu tenho que estudar a lição, porque aqui eu tenho que passar. Ou eu estudo a lição porque eu quero aprender da palavra de Deus e conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. Irmãos, isso é tão profundo que no final da vida de Billy Graham, ele estava em dúvida se ele estaria salvo ou não. Porque o relacionamento que você vai ter com Deus é o que vai fazer diferença. Vocês conseguem entender a profundidade do que foi falado? A vida eterna é essa, que te conheçam a quem? A Jesus Cristo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como está o teu relacionamento com Deus? É uma pergunta que cada um deve responder. Necessitamos de uma experiência que agora não a possuímos. Em qual dos dois lados você está? No vídeo que eu mostrei ou no relato de Billy Graham? Você é indiferente para as coisas de Deus, porque uma pessoa que gasta 15 minutos semanais estudando a palavra é sinal de que a palavra não tem importância. Ou você é aqueles que se estuda para alimentar o rebanho, não estuda para se alimentar espiritualmente e ter uma comunhão mais íntima com Deus. Porque isso faz a diferença na sua vida. Quando os problemas te baterem de uma forma como eles batem, irmãos, porque a vida te bate de uma forma como nenhuma outra pessoa bate. A vida é uma escola. Aí aonde estarão as suas raízes? Aonde você estará alicerçado? Estudar a palavra de Deus é muito importante. Tinha coisas que eu li aqui que eu não entendia. Assim que entrou o pecado no mundo, por que Deus amaldiçoou a terra? Eu falo, Senhor, por que, Senhor? Ao passar dos anos eu entendi perfeitamente, irmãos. Mesmo esse mundo tendo morte, dor, sofrimento, doenças, agora até doenças da mente, como depressão e outras coisas do tipo, as pessoas já não querem dar uma oportunidade para Deus. Imagine se esse mundo fosse melhor. Como seria? Como seria, irmãos? Então eu vejo que as dificuldades da vida, elas são agentes na mão de Deus, porque o ser humano muitas vezes só dá atenção a Deus, só volve os seus olhares para cima quando a vida o quê? Pega pesado com ele, quando vem uma doença que foge do seu controle, quando vem um desemprego, uma separação ou uma série de coisas do tipo. Por que não a possuímos? Na nossa vida estamos muito bem, né? A gente não acha que a gente está muito bem. Agora, na visão de Deus, como é que será que Ele vê a igreja? Irmãos, o nosso mecanismo de defesa, ele diz para nós que nós estamos bem. Nós estamos bem na fita. Olha. Agora, na visão de Deus, o que Ele vê da igreja de Laodiceia?
Na igreja de Laodiceia ela se sente rica e abastada, porque toda a gama de conhecimento que ela tem da palavra de Deus a fez assim, arrogante. Porque essa riqueza que diz em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, fala da riqueza espiritual que nós temos. O conhecimento bíblico, os espíritos de profecia. Irmão, só lá em casa acho que eu devo ter, olha, de 150 livros por aí. Ou mais. A visão de Deus concernente a essa igreja não é muito boa. Olha só o que ele diz em Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano, eu coloquei ali, né? Deixa eu abrir aqui. Conheça as tuas obras, Deus conhece seu povo. Tanto é que Jesus Cristo ele anda pelos meios do candeeiro, né? E os 7 candeeiros significam o quê? As 7 fases da igreja de Deus. Quem deras fosse frio, nem quente nem frio. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te o quê? Da minha boca. Será que não acontece nos últimos dias, não é isso, irmão? Uma mornidão espiritual? Tratar com indiferença as coisas de Deus? Será que isso não acontece nos dias de hoje? Eu tenho uma irmã, praticamente foi nascida na igreja, e agora ela só quer vir participar do culto divino. O único dia na semana que ela vai na igreja, e ela só quer participar do culto divino. Num mundo como esse que nós estamos vivendo, irmãos, vim à casa do Senhor, que eu comparo ela como uma fogueira espiritual, onde nossas brasas são de novo aquecidas, para o que a gente vai encontrar nesse mundo aí fora. É necessário uma vez só? Escola sabatina para ela é rara às vezes, né? Pois dizes, olha só como a igreja de Laodiceia sente, rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por que Deus fala isso para a igreja de Laodiceia? Porque Ele a ama. Olha só o que diz no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. E aqui no versículo 20 está a chave para a Laodiceia, o caminho da felicidade. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que acontecerá? E cearei com ele, e ele com? Deus irá um cavaleiro. Mas o nosso inimigo, ele age assim? Ele escraviza as pessoas, ele obriga. Tanto é que a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 fala, né? Que ele vai imputar para que o mundo receba o quê? A marca da besta. Profundo, irmãos. Como será que Deus vê? Como será que Ele nos vê? Nós nos vemos como rico e abastado, mas como Deus nos vê? Apocalipse 3 foi o que nós lemos. Olha um texto inspirado, irmãos. Primeiros escritos. Vi que o povo de Deus estava onde? E que alguns têm quase perdido o senso da brevidade e do valor da alma. O que é viver em terreno encantado, irmãos? E alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e do valor da alma. O orgulho que eu falei de Laodiceia está rico e abastado. Tem insinuado entre os guardadores do sábado o orgulho do vestuário e da aparência. Disse o anjo, os guardadores do sábado terão que morrer para o eu, morrer para o orgulho e morrer para o amor. Morrer para o orgulho e o amor da aprovação.
Testemunhos Seletos, volume 2, olha só o que diz. Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias. Irmãos, nós somos agraciados. Nós sabemos de tudo o que vai acontecer desde o princípio. Mas mesmo assim andamos dispersos, como se não tivéssemos sido o quê? Advertidos. Para que possa, para que o seu povo que se prepare, possa estar preparado para enfrentar os torvelinhos da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos impendentes não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis nos dias da calamidade. Será que a gente não tem essa visão de que Deus vai nos prometer quando vier a tormenta? Devemos ser como os servos que esperam seu Senhor, não nos abandonado a uma expectativa ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé e inabalável. Não é o tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de só menos importância. Irmãos, eu estou procurando fazer isso na minha vida. Tudo aquilo que me faz perder tempo está ficando para trás. E devemos concentrar as nossas energias, irmãos, aonde nós iremos passar a eternidade. Tem um pensamento que foi dito num sermão que eu nunca mais esqueci. Temos um inferno a evitar, porque somos pecadores, e como pecadores merecemos a morte. Temos um inferno a evitar e um céu a ganhar. Mas de uma coisa, eu sou uma das testemunhas. Deus, Ele fez e faz tudo que está ao alcance dEle para que nós possamos nos salvar. Tudo. Toda a divindade empenhada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A maioria dos anjos comissionados para atuar aqui na terra, onde existe um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Jesus Cristo no santuário celeste, intercedendo por todo aquele que pede perdão e se arrepende dos seus pecados. E fala: Pai, eu morri por eles. O Espírito Santo está aqui na terra atuando para converter e convencer os corações de que eles são pecadores e precisam se chegar a Deus. E Deus, o Pai, pronto a perdoar todos os pecados por causa do sacrifício do seu Filho. Eu sou testemunha, irmãos, enquanto eu viver, de que toda a divindade está empenhada na minha salvação, na sua salvação. Se Deus está fazendo a parte dele, cabe a nós fazer o quê? A nossa. Olha só, irmãos. Enquanto os homens dormem, as forças das trevas que não dormem, não comem e nem bebem, olha o que eles fazem. Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique o quê? Privado da graça e da justiça. O movimento dominical está agora preparando um caminho na sombra. Seus dirigentes ocupam seu legítimo intento e muitos dos que aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas a sua fala há de revelar o espírito do dragão. O decreto dominical, irmãos, está sendo preparado nas sombras. E quando ele acontecer, vai pegar muita gente de surpresa. Jesus está mesmo às portas, irmãos? Sim ou não? Até mesmo aqueles que não conhecem a Deus sabem, percebem que algo está para acontecer. As pessoas não têm mais medo de fazer as coisas erradas na frente dos outros. Antes essas coisas erradas eram o quê? Eram as escondidas. E agora eram as claras. Quantas pessoas aqui já não viram pessoas usando drogas na sua frente? Nas praças, em qualquer lugar. Músicas proibidas, irmãos. Músicas indecentes, músicas indecorosas, músicas pornográficas.
As pessoas não estão tendo mais vergonha de esconder essas coisas. Elas estão fazendo o quê? A praça pública. A céu aberto. O carnaval carioca, irmãos. A exaltação às forças demoníacas que aconteceu lá. Eu não vi nada, mas eu ouvi falar de todo mundo. E aí eu fui lá na internet lá e vi uma foto lá do que eles estavam homenageando. E a multidão estava o quê? Aplaudindo. Isso são o quê? Sinais da volta de Jesus Cristo. Deus está dando os sinais no mundo natural de sua insatisfação de tudo o que está o quê? Acontecendo. Ali, esse texto que diz: o juízo de Deus se manifesta na terra em forma de tempestade, inundações, terremotos e perigos por terra e mar. O grande eu sou está falando aos que anulam a sua lei. Quanto a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem estará em condições de subsistir? Agora é o tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos seus princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais desprezada, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabalável. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria os abandona. Irmãos, muito profundo. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os seus campeões. Essa será a nossa prova, irmãos. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, da indiferença. Como eu falei, minha irmã que quase nasceu na igreja, irmãos, indiferente meio com as coisas de Deus. Coragem da covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do quê? Do grande líder rebelde. E a gente prova, irmãos, da onde tirar forças, se do nosso lado a gente vê pessoas e mais pessoas levantando. Tem um irmão que foi para o campo, né, e a gente estava conversando, ele veio fazer um serviço aqui no Rio. Aí na hora do almoço, todo mundo lá comendo carne, e ele falou assim: poxa, já tem 6 meses que eu não boto nada de carne na minha boca. Aí ele falou uma coisa que eu não esqueci, por isso eu estou relatando aqui para vocês. Ele falou que quando você está no meio de um grupo que tem o mesmo objetivo, fica muito mais fácil. Porque nós somos seres influenciáveis, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor, ou nós influenciamos ou somos influenciados. Agora o povo de Deus está o quê? Influenciando ou sendo influenciado? É uma pergunta que nós devemos fazer. Jesus está mesmo às portas? Povo de Deus, sim ou não? Então qual deve ser a nossa conduta? Mateus 6,33 deve... O que diz lá? Hein? Vou dar uma colinha. Buscai em quê? Buscai em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual deve ser a nossa conduta, irmãos? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que serão acrescentadas. Quantos acreditam que a palavra de Deus é fiel e verdadeira? Eu acredito. Mas, Senhor, se eu não trabalhar, eu passo fome, Senhor. Priorize em primeiro lugar o reino de Deus. E ali fala que todas as coisas serão acrescentadas. Não que o povo de Deus vai ficar de braço cruzado. Irmãos, eu vou ler aqui o que está escrito no Salmo 127. Vamos abrir a palavra de Deus? Salmo 127. Não ia falar, mas a gente está aqui para obedecer a voz de Deus, né?
Alguém poderia ler o versículo número 2? Salmo 127, versículo 2. Se alguém puder ler, eu agradeço. Será inútil levantar cedo e repousar tarde, comer o pão do trabalho, pois ele concede sono aos seus amados. Obrigado, meu querido. Olha só, irmãos. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente o que? Grandeaste. A palavra de Deus está dizendo que vai ser o que? Inútil, irmãos. Mas olha o que diz a continuação do verso. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Que palavra profunda e maravilhosa. A nossa correria, irmãos, com os afazeres do dia a dia, com o trabalho, olha, eu sei a quantidade de contas que eu tenho para pagar todo mês, irmãos. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele está dizendo que inútil vos será você correr desenfreado em busca das coisas deste mundo. O pão que penosamente grandeaste. Não é difícil hoje conseguir o pão nosso de cada dia? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que vos será inútil, porque aos seus amados ele dá enquanto vocês dormem. Irmãos, eu não estou querendo dizer que o povo de Deus é preguiçoso, que tem que ficar de braços cruzados. Mas eu estou dizendo para vocês priorizarem o reino de Deus, porque o reino de Cristo está às portas. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque todos os dias eu tenho esse conflito, irmãos. Eu sou autônomo. Então, se eu não trabalhar, eu não ganho. Só que toda manhã eu travo uma luta diária. Fazer o que eu tenho que fazer da minha parte espiritual ou não. Eu acredito que é o que acontece com vocês. Porque o mundo está numa corrida desenfreada, irmãos. O mundo está cada vez mais acelerado. Está tão acelerado que até as mensagens do WhatsApp, as pessoas não estão tendo mais tempo de ouvir os áudios. As pessoas estão colocando na velocidade 1,5 e às vezes até mesmo na velocidade 2. Eu estou mentindo para os jovens que têm mais acesso à tecnologia? Sim ou não? Eu mesmo, irmãos, às vezes eu boto na velocidade 1,5 porque às vezes o irmão é calmo para falar, eu boto mais acelerado porque a vida é corrida. Mas o fruto do Espírito, um dos seus dons é, irmão, que a longanimidade, saber esperar em Deus, confiar que Ele está no controle da sua vida e Ele pede para você priorizar em primeiro lugar o seu reino. Só que isso é nosso, não. Tanto é que é o fruto do Espírito Santo para conduzir isso na sua vida. Isso não é nosso, isso é de Deus. Tanto é que é o fruto do Espírito. Qual deve ser a conduta do povo de Deus? Irmãos, hoje, ainda nós temos ainda o quê? O fôlego de vida. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Então ainda há esperança de colocar a nossa vida em dia, em ordem para com Deus. Tem um irmãozinho da minha igreja que eu chamei a atenção dele. Falei várias vezes com amor e não atendeu. Então eu cheguei e falei: você vai para o inferno. A casa dele, a luz está no normal, mas o ar-condicionado dele está no gato. Então o ar fica ligado, mente para as outras pessoas e ensina outras pessoas a mentir. Para conseguir um benefício do governo, mente. Para fazer isso, aquilo, outro. Eu falei: irmãos, várias vezes eu conversando com ele, chegou uma vez que eu falei a verdade nua e crua. E lá da minha casa eu ouvi falando: o rei bem-vindo, o rei bem-vindo. Realmente, irmãos, está vindo 2 reis. 2 reis para o mundo. O príncipe deste mundo e o rei dos reis, senhor dos senhores. Tem outro vídeo, por causa da mensagem que é curta, eu não posso
passar ele, mas diz, está tendo esse sermão, as palavras mais tristes ouvidas por ouvidos mortais são aquelas da sentença: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. As palavras mais tristes que alguém poderá ouvir, meus amados irmãos, são essas da sentença: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É triste, não é, irmãos? Sabe qual é a parte mais triste desse irmão? Sabe quantos anos ele tem, irmão? Alguém poderia chutar? Dá um chute aí. Quantos anos tem esse irmãozinho que está fazendo essas coisas? Alguém teria uma outra? 50? Mais, vai. Dá uma ajuda aí, vai. 50, bota aí mais uns muitos anos. 70. Vai. Irmãos, 86 anos. Sabe o que eu falei para ele? O que você espera mais desta vida? Eu já levei ele com um AVC para o hospital, eu já levei ele com um infarto para o hospital. Eu falei: irmão, cada dia que você está vivo é um dia a mais que Deus está te dando de graça e misericórdia. Coloque a tua vida em ordem. E ele gostou, irmãos. Ele usou aquele versículo: antes de tirar o quê? O cisto do meu olho, você tira o quê? Uma trave que está no seu. Eu falei: Senhor, fiz o que estava ao meu alcance. Agora ele contigo. Como pode uma pessoa, irmãos, que vem à igreja de Deus, ouvir a palavra e ter atitude de pessoas que não conhecem a Deus? É por isso que Jesus Cristo ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais o que é iniquidade. A iniquidade é o que é o pecado. Travou aqui? Deixa eu desligar. Não está funcionando. Ah, tá. Agora foi. Obrigado. Não está passando, não. Deixa eu desligar e ligar de novo. E aqui está funcionando, que tá, o laser está... Ah, me perdoe. Eu estou com um passador que eu trouxe também e o outro está aqui no braço. Tá, desculpa. Eu trouxe meu passador e é igual. Só que esse daqui é o que é o da igreja. Me perdoe. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo, e por se multiplicar a iniquidade. Irmãos, essas pessoas que não querem colocar a sua vida em ordem na peneira, elas não irão permanecer. Haverá um tempo da sacudidura. A palha precisa ser separada do trigo. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o final dos tempos. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, um enganador? Os maiores inimigos desta igreja, irmãos, quantos aqui já foram falar que são aqueles que já fizeram parte dela? Por quê? Sabe de tudo que nós sabemos. O Senhor virá em breve e toda a igreja deve haver um processo tenente a aprimorar e a joeirar. Por entre nós há homens perversos que não amam a verdade e nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, o tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade. Quem conhece a verdade? Nós conhecemos a verdade. Então, para Deus, somos indesculpados. Quando o Espírito Santo for derramado, irmãos, o texto do Espírito de Profecia diz que a porta se fecha para esta igreja e ela diz que ela se abre para aqueles que pela primeira vez estiverem o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Vocês sabiam que a porta da casa se fecha primeiro para nós e depois para o mundo? Porque ele diz que Deus olhará com ternura para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo
e diz que ela se fechará para aqueles que não querem entrar, ou seja, para aqueles que conhecem. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A prosperidade, irmãos, tempos de paz, multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. O que isso quer dizer? Tempos de paz e de tranquilidade, a igreja enche. Na época das adversidades, o que vai acontecer com a igreja? Só ficam quem? Esse foi o texto que eu li para vocês. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não a possuímos. E que muitos demasiadamente indolentes para obter. Dá-se muitas vezes caso de supor a maior angústia do que a realidade o é. Não se dá isso, porém, com a relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem vivos na terra, eu, diz o Senhor Jeová, que nem mesmo filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. O que Satanás está preparando na surdina, ele vai pegar o povo de Deus aonde? De surpresa, porque ele sabe que nós conhecemos. Então, quando o decreto dominical sair, irmãos, vai ser muito complicado. Foi mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério aqui é o que? O batismo do Espírito Santo, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundície da carne e do Espírito, e preparados para tornar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Esse dia nunca acontecerá. O que é esforço da sua parte, irmãos? Nos embates que eu tenho com Deus, ele não fala, vinde arrazoemos. Nas minhas orações eu vou conversar com Deus, irmãos, e eu falo com Ele, que está no meu coração. Senhor, hoje não estou a fim de orar, não estou a fim de conversar com o Senhor. É tanto problema na minha vida que eu não quero mais conversar com o Senhor. E chego e falo. Aí na mesma hora, Deus ele começa a acalmar meu coração, e aí eu falo, poxa, eu não posso sair de casa sem pedir a minha bênção a Deus. Esse mundo é tão mau e tão perverso. Já pensou sair de casa sem a proteção de Deus, sabendo que o inimigo anda ao nosso redor, como o leão procurando aquele tragar? Aí eu vou lá e falo, mas eu falei para ele, a palavra de Deus nos diz, vinde arrazoemos, vinde até o Senhor e apresente as suas queixas, fala para ele o que você está sentindo, porque ele sabe de tudo na tua vida. O que você vai falar para ele, irmãos, não é nenhuma novidade, porque ele sabe de tudo que acontece na sua vida. Um dos 4 pilares dos momentos a sós com Cristo, falar com Deus. Irmãos, os momentos a sós com Cristo é algo que surgiu para botar o povo de Deus para ter intimidade com Ele. O pastor Edson, não sei quantos de vocês já ouviram aqui, era o pastor do meu distrito. Ele foi pastor durante 25 anos. Ele não era pastor, ele foi transferido agora para outro distrito. 25 anos. E sabe o que ele confidenciou para a igreja? Que não tinha relacionamento íntimo com Deus. Como pode um pastor, 25 anos de ministério, já próximo de se aposentar? Se lembra que eu contei aqui a história de Billy Graham? Se alimentar para alimentar a ovelha e não se alimentar para se alimentar a si mesmo. E aí ele teve conhecimento dos momentos a sós que eu também tive, irmãos. Os momentos a sós têm 4 pilares. Clamar pelo batismo do Espírito Santo. O primeiro é falar com Deus. O segundo é ouvir a voz de Deus. E o terceiro é testemunhar. Quando eu estava lendo aqui um texto do Espírito de Profecia, eu vi nele que tudo que esse programa faz é baseado na palavra de Deus. Olha só o que diz, na parte do falar com Deus é o que eles ensinam. Olha só. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não, essa parte aqui não. Essa daqui, ó. O privilégio de falar com Deus. Livro Caminho a Cristo, página 93. Deus nos fala pela natureza, pela revelação de sua providência e pelo influxo de seu Espírito. Isso, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele o que? O nosso coração. Derramar perante Deus o que? O nosso coração. Abrir a nossa alma. Olha só, para ter o que? Energia espirituais. Como estarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos. Mas isto não é o sentido mais amplo de quê? Comungar com Ele. Sabe qual é o sentido mais amplo de você comungar com Deus, meus queridos irmãos? Olha aqui, ó. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa para lhe dizer acerca do que? Acerca da nossa vida. Deus, Ele quer participar de tudo na sua vida. Que Deus maravilhoso é esse? Sendo tão grande, se faz tão pequeno para estar ao nosso lado e ouvir as nossas queixas. Irmãos, ontem na hora do pôr do sol, eu fui pesquisar um vídeo do universo, né? Eu gosto de ver aquilo ali. Aí eu vi o tamanho dos planetas, né, do nosso sistema solar, e aí começou a mostrar a galáxia, começou a mostrar um aglomerado de galáxias, e daqui a pouco começou a mostrar aí a vastidão do universo. Cada pontinho de luz é uma galáxia diferente, irmão. A nossa galáxia é a Via Láctea, a mais próxima de nós é a Andrômeda, né? E aí, irmãos, sabe por que eu coloquei isso? Para nós vermos a grandiosidade e quão poderoso é o nosso Deus. Pelo poder da sua palavra. Irmãos, uma única galáxia contém não sei quantos bilhões de estrelas como o nosso Sol. Só aqui na nossa galáxia, só que no universo existe cerca de quase 1 trilhão de galáxias. Eu falo, Senhor, para que o Senhor fez uma obra tão grandiosa assim? Para que vocês saibam o quão poderoso é o nosso Deus. E Ele se faz pequeno para estar do seu lado, para participar da sua vida. Conte para Ele as suas vitórias, as suas derrotas, e peça a Ele poder para te ajudar. Porque nesse mundo, irmãos, se nós não nos apegarmos a Deus, nós iremos cair mais cedo ou mais tarde, porque a vida é esta, que te conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só se relacionando com Deus a gente vai se tornar de pé, irmãos. Aí diz aqui, ó, o sentido mais amplo de comungar com Deus é o quê? Que tenhamos alguma coisa para lhe dizer. Olha aqui, ó, é a oração, é o abrir o coração a Deus como um amigo. E nos momentos a sós eu aprendi. Sabe por quê? Muitas vezes nas nossas orações a gente só segue para Deus para pedir e para agradecer. Imagine, se eu tenho você como meu amigo, eu só chego perto de você para pedir e para agradecer. Que relacionamento chato seria esse, irmãos? Sim ou não? Vocês que têm amigas, chegasse para sua amiga só pedindo e agradecendo. Poxa, já vem ela de novo. Agora, se você chega para um amigo e você conta a sua vida, quem aqui que tem amigos sinceros e verdadeiros, irmão, que ele passa horas e horas conversando do seu dia a dia e parece que a hora, né? A hora voa, mas para eles parece que foi algo muito rápido. Então, ó Deus, Ele deseja o quê? Que você ore, abrindo o seu coração para Ele como um amigo. E isso nós aprendemos de momentos a sós. Sabe qual foi o primeiro teste? Fica 20 minutos orando para Deus, irmão, sem pedir, sem agradecer. É simples ou é difícil? Imagine 20 minutos sem pedir e sem agradecer. Olha, a maioria, quando vê já está pedindo, quando vê já está agradecendo. Por quê? Não tem intimidade. Não tem intimidade, irmãos. Aqui eu falei, né? O primeiro pilar, que é o batismo do Espírito Santo, a tão aguardada chuva seródia. Por que é tão essencial o batismo do Espírito Santo? Para a igreja ser revestida de poder, irmãos, para suportar a ardente prova. Olha só, o Espírito Santo de Deus ele vai ser derramado. A primeira não é para a gente pregar o Evangelho no mundo, é para a gente estar de pé quando a tormenta vier. Porque diz que haverá uma aflição qual nunca houve. Então, para que você esteja de pé, é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja com você na sua plenitude.
A segunda parte é sim para a pregação do Evangelho, dar a última advertência para este mundo que está prestes a perecer. Preste nisso, irmãos, já está acabando. Olha o que Deus colocou essa igreja. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Olha o que Deus está dizendo, que Ele quer te separar do mundo. Se você estiver ligado ao mundo, como Ele vai te separar? Cuidem das avenidas da alma, boca, audição, paladar. Vocês sabem os 5 sentidos. Cuidem dessas avenidas. Com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-se representantes seus, e os chamou para serem quê? Embaixadores seus, da derradeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem o quê? Transmitidas a esse mundo. Irmãos, ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm o Espírito Santo de Deus serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Eu gosto muito de assistir, sabe o quê? Debates, né? Muitos do Vejam Só e outros de outros programas também. Irmãos, a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. Mas tem pessoas que dizem, não, a alma não morre. Elas ficaram queimando pela eternidade. Então está dizendo o quê? Que quem estava mentindo lá no Jardim do Éden? Deus ou Satanás? É claro, se a alma não morre, se Deus diz lá, se você comer, você morre, e agora o ser humano está dizendo que não morre, e quando você morre, você tem algo que sai de dentro de você, que tem vida, que tem inteligência, que tem... Irmãos, ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Tem vocês clamado de dia e de noite do batismo do Espírito Santo? Aos perdedores, foi aquela que eu falei, as palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença não vos conheço. Aos vencedores, que somos nós para encerrar. Olha o que Deus diz com esse texto. O povo de Deus será ajoelhado, assim como é peneirado o trigo. Olha, para cima e para baixo, para que a palha saia e somente o grão do trigo caia onde? Na peneira. Até que toda a palha se separe dos puros grãos de cereal. Irmãos, o joio e o trigo. O trigo ele possui semente. O trigo possui semente. O joio ele não tem semente por dentro. Então essa palha que ele está dizendo é o quê? É o joio. Porque o joio ele só tem o quê? Uma capa que parece trigo, mas não é. Mas ele só tem, quando ele é peneirado, ele sai para fora. Devemos olhar a Cristo como exemplo e imitar o humilde modelo. Olha só, foi-me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Foi-me revelado então o quanto o povo de Deus sofreu por causa da verdade. Tirar calor da frieza dos outros. Da covardia, você tirar ânimo. E consideram que o céu como lhe tendo sido barato demais. Deduziram que os sofrimentos do tempo presente, hoje, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, deixar as coisas do mundo de lado, que não te leva a nada, só serve para roubar o seu precioso tempo, o tempo que você deveria gastar de comunhão com Deus. Aqui, ó. Deduziram que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que neles havia de ser revelada. O povo de Deus nesses últimos dias será provado, mas logo chegará a sua aprovação final. Receberão então a dádiva da vida eterna. Irmãos, foi uma mensagem longa, mas eu tinha que passar isso para vocês. Ao assistir a esse vídeo da mornidão da igreja, que bate direitinho com a destruição da igreja de Laodiceia,
Eu tinha que falar para vocês: priorizem o reino de Deus, porque Jesus Cristo está forte. Nós estamos vivos, a porta da graça está aberta. Então, aqueles que já estão fazendo o que deve ser feito, continuem, perseverem, cresçam ainda mais. Aqueles que não estiverem, ainda há tempo de priorizar o reino de Deus. Deus ele deseja que vocês sejam agentes seus para que esses bancos estejam cheios, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Sabe por quê, irmãos? Nós somos uma testemunha viva para todo o universo, mesmo tendo essa natureza má dentro de nós. Nós escolhemos obedecer a Deus. Que Deus abençoe a igreja de Guadalupe hoje, essa manhã de sábado. E tudo que eu falei aqui, se o Espírito Santo não fizer a obra de cravar essas coisas nos nossos corações e fazer com que a gente venha priorizar as coisas que são eternas, porque a nossa natureza nos faz olhar para baixo. Os discípulos passaram 3 anos e meio na presença de Jesus. Jesus queria fazer eles olhar para cima, mas eles estavam olhando para baixo. E só quando eles desmoronaram com a morte de Jesus Cristo, aí que eles caíram na real. Porque eles queriam que Jesus Cristo fundasse um reino terrestre. Mas Deus queria fazer com que eles olhassem para cima, para a herança imortal que está preparada para os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus, amorável Criador. É tão bom sabermos, Pai querido, que o Senhor está às portas, que logo em breve esse mundo de pecados, de dor e de sofrimento terá um ponto final. Bendito Deus, muito obrigado pela sua preciosa ajuda. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Muito obrigado, Pai querido, por tanto amor demonstrado a nós. Amor este que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Pai querido, faça, por favor, com que essas palavras fiquem, que elas impactem o nosso coração, para que nós venhamos, Pai querido, buscar o Senhor ainda com mais intensidade, que nós venhamos, Pai querido, a realmente te amar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E uma das palavras que o Roberto falou no sermão passado na igreja, Pai querido, ajude-nos a desenvolver esse amor por Ti. Porque se nós te amarmos, Pai querido, tudo ficará mais suave, tudo ficará mais leve. Porque quando nós verdadeiramente amamos, não medimos esforços. Queremos o tempo todo estar ao lado da pessoa amada. Então, por favor, Senhor, ajude-nos a Te amar. Ajude-nos a desenvolvermos esse amor por Ti. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, na certeza de que o Senhor falaste aos nossos corações. Essas bênçãos eu Te peço e desde já Te rogo, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e que Ele também possa viver e reinar em nossos corações. Amém.